Então, a graça e a paz do Senhor a todos. Por sugestão de alguns amigos, a gente começa hoje o vídeo com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o Bíblia, Livros e Café hoje apresenta o vídeo. Os católicos realmente sacrificam Cristo novamente durante a Eucaristia? Então, esse tema foi sugerido pelo meu amigo Cristóvão Vieira, em que ele disse que um protestante chegou para ele dizendo que os católicos são hereges porque eles sacrificam Cristo novamente durante a Eucaristia. Né? A gente já sabe a resposta. Né? Mas como a gente tem que falar para um público em geral, para esclarecer esse negócio, a gente vai comentar. Então, eu gostaria de começar o vídeo com dois versículos do livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, Jesus Cristo, santo, incorruptível, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus. 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Presta atenção nessa parte. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, o sacrifício de Jesus é único e está gravado na eternidade. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que se realmente os católicos sacrificassem Cristo novamente durante a Eucaristia, os ateus não seriam os primeiros a participarem de toda a missa ali? Vamos lá, vamos sacrificar esse Jesus de novo, vamos fazer ele sofrer, vamos torturar esse Jesus durante toda a missa. Stephen Hawking, Darwin, Freud, Nietzsche, Richard Dawkins, e toda essa pleia de ateus no mundo, será que eles não participariam da missa para alfinetar Jesus? Como diz o Marcelo Vergotti, os protestantes acham que a Eucaristia católica é boneco de voodoo, né? Tá aqui o bonequinho acaba ficar alfinetando pro outro sentir lá longe, né? O efeito da alfinetada. Então, meu amigo, vamos lá alfinetar Jesus, vamos lá fazer Jesus sofrer. Então, é lógico que não é assim, né? Isso é uma objeção pueril, uma objeção de criança, bastante infantil. Então, pessoal, essa confusão dos protestantes acerca da presença do sacrifício de Cristo na Eucaristia ocorre pela ignorância deles acerca de duas diferenças. Primeiro, é tempo e eternidade, que eles não sabem, por exemplo, o que é eternidade. Eu não vi nenhum protestante até hoje, em todos os meus anos que fiquei na igreja protestante, um protestante que soubesse o que é eternidade. Eles pensam que a eternidade é um período de tempo muito longo que se estende até o infinito. Isso não é eternidade, meu filho. Se você acha que é eternidade, isso você está redondamente enganado. E a diferença entre o que é atual e o que é virtual. Então, primeiro vamos falar sobre o que é tempo. Santo Agostinho, no livro As Confissões, ele diz: se ninguém me pergunta o que é tempo, eu sei o que é. Mas na hora que me pergunta, eu já não sei mais. E ele fala sobre a gramática. Na gramática existem 3 tempos: passado, presente e futuro. Será que esses tempos realmente existem? Então ele disse: o que realmente existe é o presente. O passado não existe mais. O passado foi apenas um presente que deixou de existir. E o futuro ainda não existe. Porque quando o futuro chegar, ele não vai ser mais futuro, vai ser presente. Então, aquilo que existe realmente é só o presente. Então, e o que é a eternidade? Na eternidade não existe sucessão de tempo. Na eternidade tudo é presente. Ou seja, passado, presente e futuro estão ali simultaneamente. Não existe sucessão de tempo. Isso é eternidade. Certo? Então, o que é virtual e o que é atual? O que é atual é aquilo que existe realmente naquele momento.
O que é virtual? É o contrário de atual, é aquilo que não está existindo efetivamente naquele momento. Então, por exemplo, o que existe atualmente, ou de forma atual, é apenas o presente. O passado e o futuro são virtuais, né? O passado só existe virtualmente na minha memória, né? Eu tenho lembranças do passado. E o futuro só existe como forma de expectativa, né? Ele existe virtualmente em forma de expectativa. Então, por exemplo, o pôr do sol que ocorreu ontem, ele não existe efetivamente, ele não existe atualmente porque ele não está acontecendo nesse exato momento. Então ele só existe virtualmente como memória. E o pôr do sol que vai surgir amanhã, ele só existe virtualmente como expectativa. Por quê? Porque ele não está acontecendo nesse momento. Então, existe aí a diferença entre o atual e o virtual, e o passado, presente e futuro. Então, Santo Agostinho disse que só existe o presente, né? O presente do passado, o passado só existiu enquanto presente, o presente do presente e o presente do futuro, porque o futuro só vai existir quando ele for presente. Então, essa é a diferença. Então, na eternidade, e o tempo, ele deriva da eternidade, né? A eternidade é transcendente ao tempo. Então, na eternidade só existe presente, tudo é atual, não existe virtualidade na eternidade, certo? Então, espero que tenha dado para entender. Então é o seguinte, vamos ao sacrifício de Cristo e a Eucaristia. Então, Jesus ali, com seus 33 anos, né, Jesus ali celebra a primeira Santa Ceia, em que ele reúne os discípulos ali no cenáculo, diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue, este é o sangue do Novo Testamento, da nova aliança que será derramado por muitos. Então Jesus estabelece ali a Eucaristia, anunciando a sua morte, que aconteceria daqui a alguns dias. Então, no dia da morte de Jesus, Jesus foi crucificado, ao meio-dia o sol escurece, né? E às 3 horas da tarde, Jesus sucumbe, Jesus morre. E ali ocorre um grande terremoto, as pedras se partem ao meio, e os mortos ressuscitam, levantam das tumbas e começam a andar entre os vivos, os que morreram em Cristo, né? Então, se eu estivesse lá, eu ficaria apavorado com uma situação dessa, se eu não fosse cristão, né? Você vê todos esses eventos ali acontecendo, é coisa de você se assustar, né? Então, ocorreu ali a morte sacrificial de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, naquele exato momento, aquela morte de Cristo existia atualmente. Então, depois que Jesus morreu, né, a sua morte passou para o plano virtual, existindo apenas na memória de quem presenciou e no testemunho falado, né? Uma pessoa ia dizendo para outra, ia dizendo para outra, e depois, nos evangelhos, né, o testemunho escrito. Então, a morte de Cristo existia apenas de forma virtual. Só que é o seguinte, tudo que acontece nesse mundo, né, fica gravado na eternidade para sempre de forma atual. Por exemplo, se eu soltar um espirro aqui agora, né, depois que eu terminar o espirro que era atual passou para a virtualidade. Só que no plano da eternidade, esse espirro está presente e atual para sempre. Então, aquilo que aconteceu não pode desacontecer jamais, está gravado na eternidade para sempre. Uma folhinha de uma árvore que balançou, ela nunca mais pode se desbalançar. Ela está atualizada na eternidade para sempre. Então é o seguinte, só existe sucessão de tempo no mundo temporal. Então, o que é que acontece na missa e o que é que acontece na Eucaristia? Então, na missa, né, o plano celestial, a adoração dos anjos no mundo celestial se une com a adoração dos membros da igreja aqui na Terra. Então, ocorre uma união entre o plano terrestre e o plano celeste.
Tanto é que o João Paulo II dizia que a missa é o céu na terra. E na Sagrada Eucaristia, o sacrifício de Cristo, que é virtual temporalmente, porque ele não existe mais, ele aconteceu há cerca de 2.000 anos atrás, mas ele é atual na eternidade, porque na eternidade tudo é atual e presente. Então, aquele sacrifício da eternidade se atualiza na Eucaristia. Tanto é que o catecismo diz, né, que a presença, o sacrifício de Cristo se atualiza ou se torna atual na Eucaristia. E em outros pontos do catecismo, diz que o sacrifício de Cristo se torna presente. Né? Atual ou presente, a mesma coisa. Então, um dos números do catecismo, 1363, diz o seguinte: no sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. A celebração litúrgica desses acontecimentos os torna, de certo modo, presentes e atuais. 1364, o memorial recebe o novo sentido no Novo Testamento, quando a Igreja celebra a Eucaristia, rememora a Páscoa de Cristo e esta se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por toda na cruz torna-se sempre atual. Olha aí que maravilha, cara. Maravilhoso. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi molado, efetua-se a obra de nossa redenção. Então, o sacrifício de Cristo, que é atual na eternidade e é virtual no plano temporal, ele se torna atual na Eucaristia. Né? Quando o plano eterno toca o plano temporal, o plano celestial toca o plano terrestre. Isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. Mas uma coisa importantíssima que a gente não pode esquecer é que não é apenas o sacrifício de Cristo que se torna presente ou atual na Eucaristia. Né? É o sacrifício de Cristo, né? O nascimento, vida, paixão, morte, ressurreição, ascensão e vinda de nosso Senhor Jesus Cristo se tornam presentes atualmente na Eucaristia. Né? Se tornam presentes de forma efetiva na Eucaristia. O plano eterno toca o plano temporal de forma total. Né? Como fala aqui o Catecismo número 1374. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo, o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, o Cristo todo. Né? Então, Jesus está presente completamente na Eucaristia. Então, não é apenas o sacrifício, não, meu filho. Cristo também está vivo na Eucaristia. É o sacrifício, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua volta. Está tudo contido. A sua alma, a sua divindade, a sua humanidade, está tudo presente ali. Tanto é que nos milagres eucarísticos, o sangue está vivo. O tecido, a carne do coração dos milagres eucarísticos estão vivos, meu filho. As células estão todas vivas. Por quê? Porque o Cristo está vivo, verdadeiramente, ali na Eucaristia. Então, não é apenas sacrifício, é o Cristo todo, como diz o número 1374 do Catecismo. Então a resposta é essa. Os católicos não sacrificam Jesus novamente durante a Eucaristia, mas apenas o sacrifício que está no plano eterno, ele se atualiza no plano temporal. Ou seja, há uma atualização ou uma presentificação do sacrifício que foi feito uma vez para sempre. Respondendo aí essa objeção pueril protestante. E agradeço aí a sugestão do nosso amigo Cristóvão Vieira, e tem muita gente sugerindo
né, temas maravilhosos, né? A maioria, eu confesso que não tenho competência para falar, né, porque transcende a minha capacidade intelectual e cognitiva, e outros são muito interessantes, mas precisaria eu passar um tempo estudando, e meu tempo está muito minguado, muito corrido, e um dia eu falarei sobre esses temas sugeridos, né? Não sei quanto tempo, quantos meses, quantos anos vai demorar, mas suas sugestões estão anotadas. Eu agradeço todas as sugestões, né? Eu agradeço aí todas as dicas que muitas pessoas dão a esse canal, muitos católicos, né, sinceramente me ajudando, né, entrando em contato, conversando, dialogando, e eu estou enriquecendo em conhecimento, né? Então, continue me indicando livros, indicando links, sites, teólogos que eu estou indo buscar, estou buscando aprender, né? Então, pessoal, quem estudou o assunto de Eucaristia, né, sobre atualidade, virtualidade, ato, potência, temporalidade e eternidade, sabe que eu simplifiquei bastante o assunto, né? Mas tem que ser simplista para que todo mundo entendesse, né? Então me perdoem se não houver aprofundamento no assunto, mas fica aí para que esse vídeo seja uma espécie de iniciação para aqueles que queiram se aprofundar mais, né? Então, forte abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.